revela o poder sobrenatural. 3 passos divinos para transformar pensamentos negativos em milagres. Às margens do rio que corta São Miguel das Flores, uma luz intensa emanava da pequena igreja do povoado. Era a casa de Maria, uma mãe cujo coração pulsava ainda mais forte, carregando a dor e a esperança de uma rotina recheada de fé. Ana, sua filha de apenas 7 anos, estava enferma, e os médicos já não ofereceram esperança. Mas para Maria, aquele vazio era o solo fértil onde a fé começava a brotar. Seus olhos se erguiam para a imagem de São Benedito todos os dias, clamando por um milagre. As noites naquela igreja eram como um mergulho em outro mundo. Corações se uniam em fé, mãos se levantavam ao céu em súplica, e os cantos dos fiéis reverberavam como um eco celestial pela cidade. Os anjos estão ouvindo, pensava Maria, segurando a mão de Ana enquanto ela dormia em casa, suas roupinhas alinhadas ao lado da cama, esperando que a cura chegasse como um sopro do Pai. No entanto, a batalha interna de Maria se intensificava. Pensamentos negativos como serpentes sussurravam a ela: onde está seu Deus? Por que ele permite tal sofrimento? Essas vozes a atormentavam, mas ela se lembrava de um aviso divino encontrado nas páginas da Bíblia. Existiam 3 passos que podiam mudar toda a sua realidade. Determinada, Maria se lançou em um fervoroso clamor a Deus. No primeiro passo, ela decidiu entregar sua dor em oração. Todas as noites, após o dia árduo na plantação de café, Maria se postava diante da imponente figura de São Benedito. Clamava, chorava e pedia pela cura de Ana com uma sinceridade que fazia lágrima e fé se entrelaçarem. Em cada oração, sentia o toque confortante de Deus. A presença divina é real! Exclamava para aqueles que a rodeavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Durante os dias que se seguiram, Maria começou a praticar o segundo passo, o jejum da dúvida. Siga a palavra. A palavra de Deus tornava-se seu combustível, cada versículo lido enchia suas veias de energia, e ela compartilhou suas revelações com os irmãos que a rodeavam. Juntos, somos mais fortes! Exclamava, e a comunidade se unia em um só clamor. Então, com fé renovada, Maria se atreveu ao terceiro passo, a audaciosa declaração da vitória sobre a enfermidade de Ana. Na frente da linda imagem de São Benedito, ergueu sua voz em um brado poderoso: Ana será curada. O céu responde à nossa fé. As palavras ecoaram pelas colinas, e um murmúrio forte surgiu entre as pessoas que ouviam. Era um clamor de esperança. A véspera de um chá de bênçãos que a comunidade tinha preparado se aproximava, quando uma luz divina despontou na vida de Ana. Ela começou a apresentar uma melhora que muitos chamaram de milagre. Corações se encheram de alegria e a cidade inteira vibrou. Mas uma nova dúvida brotou no coração de Maria: seria realmente um milagre ou apenas um alívio temporário? Enquanto a manhã do chá se aproximava, a expectativa era palpável. Todos na cidade esperavam ansiosos, e o que Deus poderia revelar naquele dia? A fé continuava vibrante, mas a dúvida sussurrava suavemente. As respostas pareciam, finalmente, à porta. Mas o que aguardava Maria e Ana na reviravolta divina do próximo amanhecer? O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tons brilhantes de laranja e rosa. A manhã do chá de bênçãos havia chegado, e a pequena igreja pulsava com uma energia contagiante. As mulheres da comunidade se apressavam, organizando mesas com toalhas brancas e arranjos de flores. Maria, com o coração acelerado, observava sua filha Ana brincar com outras crianças, sua risada soando como música celestial. Havia uma leveza no ar, mas também um sussurro incômodo em sua mente: e se a melhora fosse passageira? A luz que irradiava da pequena igreja parecia chamar por todos, e as portas se abriram. Os fiéis, com sorrisos esperançosos, começaram a entrar,
formando filas diante do altar. Maria, ao lado de Ana, sentia a força coletiva daquelas almas unidas. Cada rosto refletia esperança, e seu espírito começava a se encher de coragem. As palavras de fé ecoavam: hoje, o Senhor agirá entre nós. Com um coração repleto de dúvidas e fé, Maria se dirigiu à frente do altar. No fundo do coração, ela ressoava a declaração que já havia ecoado: Ana será curada. Porém, um pensamento conflitante a invadia: e se não for suficiente? Seria essa a verdadeira prova de fé? Aceitar a incerteza, mas continuar a acreditar? O diácono começou a falar e agradeceu todos ali presentes, louvando a força da união. Logo, as orações foram iniciadas. Maria e todos juntos levantaram as mãos ao céu, implorando pela intervenção divina. Assim como o vento suave que soprava lá fora, era como se a presença de Deus flutuasse na atmosfera. Cada palavra proferida, cada exclamação, parecia acender como uma fumaça, testificando as preces. Deus não está distante, Ele está bem aqui conosco. Murmurava uma voz, seguida por murmúrios de concordância. A fé estava à flor da pele. Quando o chá começou, Maria observava em volta. Irmãs e irmãos compartilhavam histórias de cura, milagres e visões. Eram testemunhos de fé que aqueciam o coração dela. Mas no fundo, a lição de perseverança parecia se misturar à sua inquietude: é preciso dar um passo mais adiante. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, sussurradas por uma força interna que a desafiava. E então Maria decidiu compartilhar a sua própria história. Com a voz trêmula, mas cheia de determinação, ela falou sobre Ana. Narrou seu sofrimento, suas orações, as noites sem dormir, as lágrimas silenciosas. Então, um milagre começou a acontecer. A congregação estava tão unida em compaixão e esperança que o ambiente pareceu se iluminar ainda mais. O diácono pediu que cada um levantasse um pedido ao Senhor. Sem hesitar, Maria clamou pela cura de Ana novamente, mas agora, com uma convicção renovada. Aquelas palavras, Ana será curada, não eram apenas uma mera declaração, eram uma afirmação de fé em uma promessa divina. Mas à medida que a oração coletiva se intensificava, um silêncio pesado se instalou. A congregação parecia esperar um sinal, algo que superasse toda a expectativa. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo mais uma vez. Um frio na barriga tomou conta de Maria, ansiosa pela resposta de Deus. Haveria um baque de amor naquele lugar? Então, um movimento começou. As portas da igreja se abriram lentamente, como se o próprio céu estivesse se revelando. Todos olharam em direção à entrada, um traço de expectativa pairava no ar. O que poderia acontecer a seguir? A luz que entrava só podia significar uma coisa: o poder sobrenatural estava prestes a ser revelado de uma forma que ninguém esperava. O que Deus tinha preparado para aquele momento? Os ventos do Espírito sopravam mais forte, e uma energia indescritível preenchia a pequena igreja. Maria, com o olhar fixo na entrada iluminada, sentiu seu coração acelerar ao ver uma figura emergir da luz. Era um homem vestido de branco, com um semblante sereno que irradiava uma paz profunda. À medida que ele se aproximava, um murmúrio de surpresa percorreu a congregação. Eu estou aqui, disse o homem com uma voz suave, mas poderosa. O que vocês pedem a Deus, ele já ouviu. Um brilho intenso encheu o espaço e, momentaneamente, os receios e ansiedades de Maria pareciam desaparecer. Ela olhou para Ana, que movia os lábios em alegria, sem entender completamente a reverência que tomava conta dos adultos ao seu redor. O diácono, tomado por um impulso, pediu que todos se sentassem. O homem começou a falar sobre fé, sobre a importância de acreditar além do que os olhos podem ver. As dificuldades estão aí para nos fortalecer. E hoje, aqui, uma nova esperança é plantada em cada coração, ele declarou, como se cada palavra fosse uma semente enviada aos céus. Maria sentiu uma onda de emoções misturadas, esperança, amor e um entendimento mais profundo do que significa realmente ter fé. As palavras do homem pareciam um bálsamo para suas frustrações, erguendo sua alma. Com cada frase proferida, Maria se lembrava do quanto sua luta era comum, mas também do quão extraordinário é o amor de Deus em meio às tempestades.
Estamos diante de uma oportunidade, continuou o homem. 3 passos divinos podem transformar suas dúvidas em milagres, e hoje, vocês testemunharão isso. A congregação estava em silêncio, cada um segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. Primeiro, ele disse, gesticulando com as mãos, vocês precisam reconhecer a dor. Não tenham medo dela, mas entreguem-na a Deus. Assim, vocês dão espaço para que algo maior se manifeste em suas vidas. Maria olhou para Ana, seu pequeno ser tão cheio de vida, e sentiu uma lágrima escorregar por seu rosto. As dificuldades eram grandes, mas a sensação de entrega começou a fazer morada em seu coração. Aquela era uma etapa essencial, e ela estava disposta a aceitá-la. Em segundo lugar, o homem prosseguiu, alicerce suas esperanças em declarações de fé. Cada palavra que você pronunciar deve ressoar com a verdade do que Deus pode fazer. Se você afirma com convicção, as portas se abrirão. As palavras pareciam dançar no ar, misturando-se com a expectativa palpável no ambiente. O terceiro passo, ele disse, um pouco mais baixo, mas imbuído de uma urgência inegável, foi um convite à ação. Você deve agir como se sua oração já foi respondida. Peça e mova-se em direção ao que você deseja porque a fé exige movimento. O homem fez uma pausa dramática, observando cada indivíduo na sala. O ar estava eletricamente carregado, e Maria sentiu que aquele momento não era apenas sobre sua filha, mas sobre todos ali. Cada história, cada batalha presente, estava à beira de uma mudança. A congregação se preparava para um novo ato de entrega. Maria se levantou novamente, sua voz firme, e pediu que todos repetissem, Ana será curada. As palavras ecoaram na igreja, repletas de vida e fé, como um rugido de determinação coletiva. Mas de repente, o homem de branco levantou as mãos e afastou-se, saindo para a luz. Assim que ele cruzou a soleira da porta, tirou o que parecia uma pequena caixa debaixo do manto. E então, na sua transformação, algo especial começou a acontecer. Um brilho ofuscante se espalhou pelo espaço, e Maria sentiu que a verdadeira intervenção divina estava prestes a entrar naquela sala. O que estava guardado naquela caixa? A resposta que todos esperavam era iminente. O clima na igreja estava carregado de expectativa, um quase palpável aroma de fé pairava no ar. Todos os olhares fixos no homem de branco, enquanto ele lentamente se aproximava do altar. A caixa em suas mãos parecia pulsar com uma luz própria, como se tivesse vida, e Maria sentiu o inevitável magnetismo que emanava dela. O coração dela dançava de ansiedade e esperança, sabendo que aquele poderia ser o momento que mudaria tudo. Esta caixa guarda uma bênção, um símbolo do poder de Deus, disse o homem com um sorriso sereno. Mas antes de revelá-la, precisamos nos preparar. Precisamos entender que o milagre não vem apenas do que está dentro dela, mas do que já existe em nossos corações. É a nossa fé que ativará o que está por vir. Os murmúrios na congregação aumentaram em intensidade, como se todos compartilhassem a mesma dúvida e expectativa. Maria olhou para Ana, que agora parecia sentir algo especial também. A inocência da criança refletia a pureza da fé que todos buscavam, uma fé sem barreiras ou limitações. Primeiro, o homem continuou, vocês devem lembrar que a dor nunca é a última palavra. Às vezes, o que parece ser um fim é apenas o começo de algo novo. Ao reconhecer sua dor, vocês não a negam, mas a trazem à luz da verdade. Viver na verdade é libertador. Ele fez uma pausa, deixando as suas palavras ecoarem na mente de cada um. Era como se a dor fosse uma velha amiga para muitos, era hora de confrontá-la, deixá-la ir e crer que havia algo mais bonito por vir. Em seguida, ele falou, vocês precisarão cultivar suas declarações de fé. O que você crê, você cria. Se repetirmos que a cura é nossa, que as bênçãos fluem sobre nós, então assim será. Usem suas vozes, como o povo de Deus sempre fez. Confirmem e afirmem, pois suas palavras têm o poder de transformar. Os rostos na congregação se iluminavam com cada linear declaração feita pelo homem. Era como se ele estivesse acendendo uma chama, reavivando as esperanças que estavam adormecidas em muitos corações. Maria sentiu um impulso, uma leveza, como se as correntes da dúvida finalmente estivessem se rompendo. O terceiro passo é o movimento, o agir.
É preciso acreditar e caminhar na direção daquilo que você já visualiza. Ele estava, gesticulando com paixão. Foi assim que Jesus andou sobre as águas. Ele confiou, se moveu e não hesitou. Agora é a sua vez. Esta caixa está prestes a revelar o que a fé coletivamente acendeu aqui hoje, mas vocês precisam se comprometer a agir, a dar passos conscientes rumo ao que desejam. As palavras vibravam enquanto Maria respirava fundo, 2 passos adiante na sua jornada. Ela sentia cada fibra do seu ser clamando por ação, um desejo ardente de não apenas esperar, mas de avançar. A fé sem movimento é estagnação. Com um gesto decidido, o homem de branco finalmente abriu a caixa. Uma luz ofuscante explodiu de dentro dela, inundando a igreja em um brilho radiante. O calor se espalhou por cada canto, aquecendo a alma de quem estava presente. As pessoas começaram a se unir em um coro de louvor e adoração, a música celestial parecia emergir do fundo de seus corações. Maria sentiu a emoção encher seus olhos, e lágrimas de alegria escorregaram por seu rosto. A cura de Ana se tornou não apenas um desejo, mas uma certeza no coração daquele momento. O que estava dentro da caixa seria um milagre, mas mais importante, a fé coletiva daquela congregação criou um espaço sagrado para que Deus agisse. Quando a luz começou a se dissipar, o homem de branco fez uma pausa. Um sorriso enigmático se desenhou em seus lábios. O que vocês precisam fazer agora é buscar o sinal que será dado. Há algo mais profundo que se passará, algo que toca não apenas vocês, mas a sua comunidade. Preparem-se para a revelação do plano de Deus. O silêncio tomou conta novamente, carregado de expectativa. As palavras do homem foram como uma flecha atingindo o alvo. Todos se perguntavam, como seria esse sinal? O que ele realmente significaria? As almas estavam em movimento, e a história apenas começava. Uma brisa suave entrou pela porta da igreja, como se o próprio Espírito de Deus estivesse se movendo entre o povo, aquecendo corações e acalmando almas. Maria sentia uma eletricidade no ar, algo que a fazia vibrar de expectativa. Os irmãos e irmãs ao seu lado compartilhavam olhares de confiança, uma força coletiva nascia ali, nas paredes daquela igreja, revelando algo que ia além da simples expectativa humana. O plano de Deus. Pensou Maria, segurando a mão de Ana, que olhava em meio à luz que se espalhava, sem entender plenamente o que estava acontecendo, mas sentindo cada instante com intensidade pura. Era um momento raro, um verdadeiro sussurro divino que ressoava nos corações da congregação. O homem de branco continuou, agora com uma voz mais suave, mas cheia de autoridade. Quando falamos sobre o sinal que se aproxima, precisamos lembrar que Deus fala de formas diferentes. Às vezes, ele se manifesta em pequenas mudanças, em gestos de bondade ou mesmo no silêncio que precede a tempestade. Estejam atentos, irmãos, pois o que pode parecer insignificante, muitas vezes, carrega uma grande bênção. A congregação murmurou em concordância, como se tivessem sintonizado uma nova frequência. Maria sentiu a corrente de fé se intensificar. Cada palavra era como um fio que se entrelaçava, conectando vidas, esperanças e sonhos. Livrando-se das amarras do medo, muitos começaram a declarar em alta voz as promessas que Deus havia feito. Eu sou curado. Minhas finanças estão restauradas. A paz do Senhor reina na minha casa. E foi nesse momento que algo incrível aconteceu. As luzes da igreja começaram a piscar suavemente, e um som doce, quase melodioso, começou a ecoar, como se um coral celestial estivesse cantando bem próximo. Maria piscou os olhos, achando que sonhava. A atmosfera estava mudando, quase palpável na ponta dos dedos. O homem olhou em volta, com uma expressão serena e conhecedora. Estão ouvindo? É ele. O sinal está aqui, neste lugar, neste momento. As palmas e os gritos de louvor se intensificaram, e a presença de Deus parecia envolver a todos como um manto acolhedor. Preparem-se para receber, amados. Não se esqueçam, a transformação começa em vocês. Nesse momento, quero que removam quaisquer pensamentos negativos. Vão até o altar, deixem suas preocupações aqui. Deus quer renovar suas mentes e corações. Maria sentiu uma onda de coragem crescer dentro dela. Com Ana ao seu lado,
ela caminhou em direção ao altar. Cada passo era um movimento de libertação. O que antes parecia um peso foi se dissipando, dando lugar a uma leveza inexplicável. Ao chegar, ela inclinou a cabeça e deixou suas preocupações aos pés do Senhor. Toma, Pai. Eu confio em ti. Liberta-me da dúvida, da dor, e traz a cura para minha menina. Naquele exato momento, um silêncio reverente se formou à sua volta. Os olhares convergiam em um único ponto, um milagre se desenhando no ar. Um brilho começou a emanar não apenas da caixa, mas do próprio coração de cada um presente. Ao longe, a melodia se intensificou, e todos percebiam, a presença do Senhor estava entre eles, manifestando-se como nunca antes. A tensão da espera e da dúvida se transformou em fé e esperança. O que poderia ser apenas mais um culto, estava se moldando em algo extraordinário. A curiosidade de Maria se acendeu. Qual seria o sinal que Deus estava prestes a revelar? Então, uma voz familiar soou na mente de Maria, como um eco sutil. Prepare-se, Maria. Você estava à beira de uma transformação. Algo além do que você pode imaginar está prestes a acontecer. E assim, com fé renovada e corações abertos, todos aguardavam, cheios de expectativa. O que Deus estava prestes a fazer poderia mudar não apenas suas vidas, mas transformar a comunidade inteira. A pergunta pairava no ar: como seria essa revelação? Uma calmaria profunda tomou conta do lugar. Enquanto todos estavam com os olhos fixos no altar, a atmosfera vibrou como se pulsasse em resposta à fé coletiva. Maria sentia seu coração bater forte, como se cada batida estivesse em sintonia com o ritmo divino que ecoava no ambiente. Ana, ao seu lado, fechou os olhos e começou a repetir pequenas orações, em um sussurro quase inaudível, como se estivesse entoando um cântico secreto. O homem de branco continuou a guiar aquele momento sagrado. Irmãos, preparem-se. O Senhor está prestes a revelar a sua glória de uma maneira que nunca esqueceremos. Sua voz ressoava com tal autoridade que parecia atravessar as paredes e tocar o próprio céu. A cada palavra, uma onda de expectativa crescia, como um riacho que se transforma em um poderoso rio. Maria sentiu seu corpo arrepiar-se enquanto as luzes dançavam em cores quentes, refletindo emoção e alegria. O que será este sinal? Pensou, o peso da incerteza e da esperança esmagando suavemente seu peito. E, então, quando menos esperava, ela sentiu uma mão leve em seu ombro. Virando-se, viu Dona Clara, uma senhora da congregação conhecida por sua bondade e sabedoria, luz brilhou o olhar. Miga, você sente isso? Clara perguntou com um sorriso caloroso. O Espírito Santo está aqui. Dê lugar à sua fé. É hora de liberar o que nos prende, nossos medos, nossas dúvidas. Ele tem um milagre guardado para nós. Aquelas palavras foram como um bálsamo para o coração de Maria. Sim, algo formidável estava prestes a acontecer. A ideia de transformação começou a queimar dentro dela, intensa e vibrante. A cada respiração, ela sentia-se mais leve, mais similar a um pedaço de papel sendo levado pelo vento. O homem de branco erguia as mãos, e uma luz dourada parecia emanar delas, como se um sol novo estivesse se erguendo dentro da igreja. Todos vocês que estão aqui, recebam. O amor de Deus é como um rio, sempre fluindo, sempre renovando. Recebam a cura. Recebam a bênção. Recebam a transformação. As vozes ao redor se uniram em um clamor de louvor. Era uma sinfonia vibrante de fé, um cântico de libertação onde cada um estava entregando suas angústias e dificuldades. Maria ergueu as mãos, e uma sensação de calor intenso fluiu por todo o seu corpo, como se cada célula estivesse sendo purificada. Ela poderia sentir a presença de Deus, tocando cada parte dela. Ana, ao seu lado, começou a balançar a cabeça, em um louvor quase involuntário, uma expressão de alegria pura em seu rosto. Era como se a garota estivesse tendo um encontro pessoal com o Criador. Maria sorriu, vendo a luz refletida nos olhos da filha. Havia cura no ar, havia esperança. Quando o homem de branco deu um passo à frente, um silêncio profundo se estabeleceu novamente. Este é um momento de decisão. Deus está pedindo que cada um de vocês escolha viver nessa nova realidade.
As palavras dele ecoavam, reverberando dentro de Maria. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Senhor, eu escolho a transformação. Eu escolho a fé. Vem e transforma minha vida e a da minha filha. De repente, um trovão suave ressoou no céu, fazendo com que todos olhassem para cima. Parecia outro sinal, outro toque divino. A luz que envolvia o altar tornou-se quase ofuscante, e Maria, mesmo em meio a todas as intensas emoções, sentiu que uma nova camada de entendimento começava a se abrir mesmo antes de qualquer revelação. A expectativa atingiu um pico. Todos aguardavam, tremendo, esperando que Deus se manifestasse de forma grandiosa. O que estava por vir seria de fato transformador ou apenas ecoar um momento de louvor? Preparem-se, pois a intervenção divina está próxima. A voz soou intensa, mas envolta em um mistério profundo. E assim, o que começara como um culto se tornava um portal para o extraordinário. Com corações pulsando e olhos fixos no altar, todos sabiam, a verdadeira mudança estava apenas começando. O que Deus tinha reservado seria algo que nenhum deles jamais esqueceria. Como seria essa intervenção divina? A pergunta permanecia no ar, pronta para ser respondida nos próximos instantes. Um silenciar profundo tomou conta da igreja, como se o próprio tempo se detivesse. Uma brisa suave passou, tocando rostos e elevando espiritualmente os ânimos. Maria sentiu como se cada canto do espaço estivesse vibrando com a presença do divino, e a sensação de expectativa subia como um vapor quente, envolvendo todos em um manto de fé. Olhem! O homem de branco exclamou, apontando para cima. O olhar da congregação seguiu sua mão e, em meio àquela luz intensa, pequenos fragmentos brilharam como estrelas desprovidas de medo. Eram partículas de glória, símbolos da ação sobrenatural que estava prestes a se manifestar. Isso é a prova de que Deus está prestes a fazer algo milagroso. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Aquela intervenção divina parecia palpável, e muitos começaram a levantar as mãos, em adoração, em um clamor coletivo que ecoava pela igreja. Maria, sentindo o poder crescente, olhou para Ana e viu a expressão de espanto e alegria em seu rosto. Um sorriso iluminou seu próprio coração, aquilo era real, e estavam prestes a experimentar a obra do Senhor juntos. Agora, é hora de abrir seus corações. O homem de branco conclamou. Vamos entregar a Ele nossas aflições, nossos anseios, e principalmente, os nossos pensamentos negativos. Maria ouviu aquelas palavras como um chamado pessoal e, enquanto se preparava para entregar suas inseguranças, a inquietação se transformou em um fervor quase incontrolável. O que poderia acontecer se eu realmente deixasse tudo nas mãos de Deus? Pensou. Rapidamente, trouxe à mente tudo o que a oprimia, rumores de fracasso e hesitações, e, com fé redobrada, elevou tudo ao altar. Espírito Santo, transforma meus medos em fé. Converta minhas dúvidas em certeza. Renove minha mente e meu espírito. Suas palavras eram um lamento fervoroso, um desejo profundo por libertação e cura. Ana, inspirada pela intensidade do momento, começou a repetir a mesma oração, em uníssono com outros ao redor. Era um momento de unidade que se manifestava não apenas como palavras, mas também como lágrimas, risos e suspiros ávidos. Todos estavam se libertando de fardos pesados, cumprindo a promessa de que a fé remove montanhas. O homem de branco então anunciou, preparem-se para o recebimento. Ele respirou fundo e continuou, a cada passo de fé que vocês dão, uma porta se abre, permitindo que os milagres fluam como uma corrente. Hoje, vocês não apenas levarão a transformação pessoal, mas também serão instrumentos de Deus para tocar as vidas ao redor. De alguma forma, Maria compreendeu que essa transformação não se tratava apenas de mudar sua vida. Era um convite para repassar aos outros aquilo que estava recebendo. Ela sentiu uma chama de compaixão crescendo dentro dela e, com isso, uma nova percepção do mundo ao seu redor. O que podemos fazer por aqueles que ainda não conhecem essas promessas? A pergunta ressoou em sua mente. Nesse momento, a luz dourada que havia se intensificado gradualmente tornou-se um verdadeiro espetáculo. As pessoas de olhos fechados começaram a dançar, movendo-se como se estivessem levemente puxadas por uma força maior.
Maria sentiu um impulso forte para se juntar a elas, para celebrar a nova vida no Senhor. Com corações de fogo, a multidão se ergueu, não mais como estranhos, mas como um só corpo, vivo e pulsante de fé. Contudo, uma pergunta pairava no ar: estariam todos prontos para a mudança que Deus estava prestes a gerar? O que aconteceria na vida de cada um, após essa manifestação divina? A expectativa palpável devolveu à atmosfera uma nova intensidade, enquanto a congregação subia um clamor dilacerante e jubiloso. Todos sabiam que a verdadeira mudança não se limitaria a esse momento, mas estariam prontos para a continuidade do que Deus tinha guardado? Assim, em meio a danças e louvores, um novo mistério estava para ser revelado. À medida que o fervor tomava conta da igreja, os corações pulsavam em uníssono, como se a própria música do céu estivesse ecoando ali. Cada dança, cada clamor, cada lágrima eram partes de uma sinfonia divina. Maria sentia energia vibrante não só ao seu redor, mas também dentro dela. É como se algo estivesse despertando em mim, pensou, com a esperança ofuscando qualquer sombra de dúvida. O homem de branco, agora com um brilho intenso nos olhos, erguia os braços em direção ao céu, e Maria seguiu seu exemplo, sentindo uma conexão profunda com o Criador. Senhor, transforma não só minha vida, mas a vida de todos aqui. Que cada um sinta seu toque. E naquele instante, uma explosão de luz irrompeu da galeria, como se 1000 sóis estivessem irradiando bênçãos diretas sobre a congregação. O cheiro de incenso e flores se misturava ao som de vozes exaltadas, preenchendo o espaço sagrado. Aquela experiência transcendia a compreensão humana. Era um momento de intensa santidade. Ana, ao seu lado, começou a chorar de alegria. Maria, isso é apenas o começo. O poder de Deus é real, e Ele está aqui conosco. Suas palavras eram como uma onda que varreu Maria, confirmando tudo o que sentia e acreditava naquele momento celestial. O homem de branco, percebendo a transformação que acontecia, se voltou para a congregação. A mudança começa dentro de cada um de vocês. Deus quer curar suas feridas, restaurar suas esperanças, e usar seus testemunhos para iluminar a vida de muitas pessoas. Aquelas palavras ecoaram em Maria como um eco primordial. Ela não apenas se sentia transformada, agora tinha a convicção de que deveria ser um farol de luz e esperança para outros. O que poderia fazer por aqueles que ainda caminhavam nas trevas, sem conhecer a luz viva que brilhava na igreja? A pergunta ardeu em seu coração. Enquanto a adoração se intensificava, algo começou a ocorrer. Pessoas ao redor começaram a compartilhar suas histórias de luta e superação, vidas que antes pareciam perdidas e que agora resplandeciam. A redenção estava no ar, e com cada relato, Maria percebia que o milagre não era apenas individual, era coletivo. Todos queriam ser partes ativas desse movimento espiritual. Mas o homem de branco continuava a instigar a multidão. E agora, vamos juntos clamar por cada nome que pesa sobre nossos corações. Aqueles que amamos, os perdidos, aqueles que ainda não experimentaram este amor e liberdade. Vamos clamar com fé. Vamos interceder. Maria fechou os olhos, sua mente mergulhando em lembranças de pessoas queridas que estavam longe de Deus. Senhor, eu clamo por eles. Toca suas vidas. Liberta-os. Que a luz que sentimos aqui chegue até eles, como uma onda que arrasta tudo de negativo. E naquele clamor, sentiu uma energia ainda mais forte. Era como se os céus estivessem se abrindo, trazendo esperança e a possibilidade de redenção. Luzes dançantes refletiam no olhar da congregação, cada um entregando suas cargas nas mãos do Criador. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida pequena começou a brotar. E se aqueles que clamavam não estivessem prontos para receber? E se a transformação que Maria tanto ansiava não viesse? Um medo silencioso, mas latente. Com o espírito elevado, a multidão começou a entoar uma canção que pulsava como um viver. As vozes se uniam em harmonia, e dentro daquela melodia, Maria percebeu o mais profundo ato de entrega. Que sua vida e seus medos não precisavam ser obstáculos, mas sim parte de um testemunho poderoso. E assim, na ebulição daquele momento, um novo mistério começou a se desenrolar. Seria aquela hora de uma nova revelação?
O que mais Deus estaria prestes a fazer na vida de cada um ali presente? Maria sentiu seu coração apertar com a expectativa. O que ela deveria fazer agora com tudo aquilo? A fé dela, que antes se ocultava sob dúvidas, agora ardia como uma chama inextinguível. Todos estavam prestes a descobrir algo extraordinário. Assim que a canção começou a ganhar força, o ambiente na igreja se transformou em um verdadeiro mar de louvor e adoração. Maria sentia o pulsar das vozes ao seu redor como ondas do mar, levando suas preocupações e tristezas embora. Era como se cada nota musical estivesse moldando um novo caminho em seus pensamentos. A luz que antes a envolvia tornava-se cada vez mais intensa, aquecendo seu coração e dissipando a névoa de incerteza que ameaçava obscurecer sua fé. E a cada nova nota, ela se perguntava: Senhor, como posso ser parte dessa transformação? Como posso agir de acordo com o que senti? Era um convite divino que ecoava não apenas em sua mente, mas também em sua alma. Maria podia ouvir, em seus pensamentos, a direção clara que o Criador estava oferecendo. Era hora de se mover, de responder ao chamado que ardia dentro dela. A congregação estava vibrante, e, em um impulso, Maria começou a orar com fervor, sua voz se unindo ao coro que clamava por liberdade e restauração. Ó Senhor, derrama seu amor sobre aqueles que precisam. Usa-nos como suas mãos e pés, como instrumentos de sua paz. Ela não estava mais se preocupando com o que poderia dar errado. A certeza da presença de Deus a envolvia, fazendo com que seus medos se dissipassem como névoa ao amanhecer. Ana, percebendo a entrega de Maria, se aproximou e segurou a mão dela. É o Espírito Santo, Maria. Ele está nos guiando e nos conectando de uma forma que nunca vimos antes. A certeza nas palavras da amiga eram como combustível para a chama que ardia dentro dela. Elas se entreolharam, compartilhando um momento de entendimento profundo em meio à multidão. Enquanto as vozes continuavam a ressoar, o homem de branco ergueu suas mãos e fez um sinal. O murmúrio da congregação diminuiu, e um silêncio sagrado começou a pairar no ar. Ele olhou intensamente nos olhos de cada um ali presente, como se visse além da superfície, como se visse o que estava escondido e bloqueado nos corações de muitos. Assim como Deus nos dá poder e amor, Ele também nos desafia a dar um passo de fé. A transformação começa quando vocês entregam suas dúvidas e medos a Ele. As palavras dele penetraram os corações, e uma onda de entendimento coletivo tomou conta da congregação. Maria sentiu que cada palavra era direcionada a ela, como um eco do seu clamor pessoal. Ela se lembrou das pessoas que tinha mencionado em sua oração. Aqueles que ainda não conheciam a luz, aqueles que estavam perdidos em suas trevas pessoais. Uma determinação começou a brotar. Senhor, se você me usa, eu irei. Eu quero contar a ele sobre este amor. Maria fez uma promessa silenciosa ao Senhor, uma entrega total de sua vida e seu propósito. Nesse momento, um impulso arrasador invadiu a igreja. O homem de branco gesticulou, e todos foram convidados a se levantar. Vamos marchar juntos, irmãos. A partir deste instante, levem a luz que receberam aqui para o mundo. Transformem suas realidades, suas comunidades e suas famílias. Os corações estavam prontos para seguir em frente, mas a pergunta ainda pairava no ar: como exatamente iremos fazer isso? Maria olhou ao seu redor, buscando resposta nas expressões de fé que a cercavam. Cada rosto refletia um anseio profundo por mudança, um desejo ardente de ser parte de algo grandioso. Com a música ainda ressoando, ela perguntou a si mesma: até onde estou disposta a ir? O que significa ser um farol de luz? À medida que essas questões se formavam em seu coração, algo dentro dela se agitou com expectativa. Era apenas o começo de uma jornada extraordinária, mas para onde essa nova fé iria levá-la? Maria sentiu uma mistura de emoções, excitação, dúvida, esperança. E assim, olhando para o futuro, percebeu que os próximos passos trariam não só desafios, mas também a oportunidade de ver milagres, a transformação de pensamentos negativos em algo poderoso. E enquanto o coro cantava mais fortemente, uma pergunta ressoava no fundo da sua alma: qual seria o primeiro milagre que Deus estava prestes a realizar? Através dela? O sol começou a se pôr,
tingindo o céu de dourado, e a pequena igreja de São Miguel das Flores fervilhava de vida. Aquela atmosfera estava carregada de fé e expectativas. Maria, de olhos marejados, segurava a mão de Ana com força, enquanto seus corações pulsavam em sintonia com o clamor que envolvia aquele lugar sagrado. Depois de uma jornada repleta de incertezas e esperanças, chegou o momento decisivo. O homem de branco, a figura que trouxe uma mensagem de transformação e confiança, fitou a congregação com olhos que pareciam penetrar as almas. Agora é a hora de testemunharmos a manifestar o poder de Deus. Sua voz soou como um trovão, energizando a todos. Maria sentiu seu coração disparar. Estava na hora de atrever-se a dar o próximo passo. Com uma determinação renovada, ela se levantou junto com outros que também estavam prontos para deixar as amarras da dúvida. Segurando a mão da filhinha, decidiu que não iria apenas esperar um milagre acontecer. Era ela quem precisava se mover pela fé. Senhor, aqui estamos. Usai-nos como instrumentos de transformação. Maria orou em alto e bom som, sua voz unindo-se ao coro. A congregação respondeu com um grito de amém, solidificando uma corrente de fé que se espalhava por toda a igreja. Assim, um ato de unidade se formou. Cada pessoa começou a declarar suas esperanças, e o ambiente se encheu de poder e graça. Estou curado. Minhas finanças serão restauradas. A libertação chega à minha família. As vozes eram um eco de desafios superados e promessas que começavam a se cumprir. Foi então que o homem de branco deu um passo à frente, e com um gesto elegante, ativou a luz da caixa novamente. Essa luz representa as bênçãos que Deus derrama sobre nós, mas precisamos estar dispostos a recebê-las. Um raio de luz dourada começou a dançar ao redor do altar, permeando cada espaço da igreja. Os sentires se intensificaram. Maria olhava nos olhos de Ana, que brilhavam com a inocência de quem ainda acreditava que tudo era possível. Com um toque suave, a criança acariciou o braço da mãe e, com um sorriso angelical, sussurrou: vai dar tudo certo, mamãe. Eu sei. Aquelas palavras foram um bálsamo para Maria. A fé dela ressoou com força, e a dúvida que antes a consumia se desfez. Nesse momento de pura conexão, ela se lembrou do que o homem de branco havia dito sobre agir. A fé precisa de movimento. Maria tomou a frente, decidida. Vamos, povo de Deus. É hora de compartilhar o nosso testemunho. Vamos dizer ao mundo que milagres existem. As palavras inflamaram o espírito dos presentes, e uma onda de energia percorreu a igreja. Cada um começou a contar as suas histórias, as lutas e vitórias que Jesus havia operado em suas vidas. Um movimento poderoso se formou. O diácono, percebendo o momento, chamou todos para se reunirem ao redor de Maria e Ana, formando um círculo de amor e fé. Mãos se levantavam, abraços eram compartilhados, e a energia divina preenchia o ambiente. E então, como se fosse uma coreografia divina, o homem de branco pediu que todos se unissem em oração. A congregação, em uníssono, proclamou: Ana será curada. As palavras carregavam um peso enorme, diluindo dúvidas e cimentando a esperança em cada coração. Com lágrimas nos olhos, Maria sentiu o toque da presença de Deus ao redor deles. Naquele momento, a luz da caixa começou a brilhar ainda mais intensamente, como se o próprio céu estivesse respondendo à fé reunida. Era um sinal claro de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Ana, como se sentisse a movimentação de Deus, começou a rir. Mamãe, olha! Ela ergueu as mãos e começou a dançar. Corajosa e cheia de alegria, cada passo que a garotinha dava era como um convite à manifestação do milagre prometido. A congregação seguiu o exemplo. Com vozes exaltadas e corações cheios de alegria, eles se juntaram a Ana, celebrando a certeza de que o que Deus havia prometido se cumpriria. A atmosfera estava carregada de uma força irresistível, e todos sentiam que a mudança já estava em andamento. E assim, enquanto o brilho da luz iluminava a pequena igreja, um murmúrio de milagres começou a surgir entre as almas. Mentes que antes estavam presas a pensamentos negativos agora se enchiam de esperança. Ana, dançando e rindo, iluminava o ambiente com uma alegria que poucas vezes se viu.
O que mais o Senhor fará por nós, hoje? Pensou Maria, enquanto seu coração transbordava de gratidão. Dentro dela, um mar de possibilidades se abriu. Naquele dia, muitos corações haviam sido tocados, muitas vidas seriam mudadas. A transformação que começou com a dor de uma mãe se espraiou para toda a comunidade. Maria entendeu que o poder sobrenatural havia entrado em ação, e sua fé se tornará um milagre que teria repercussão por muito além daquelas paredes. E assim, entre sorrisos, lágrimas e abraços, todos naquelas margens do rio em São Miguel das Flores entenderam que a verdadeira prova de fé não era a ausência da dor, mas a capacidade de se erguer, unir os corações e clamar pelo que é justo. E esse seria o legado daquela noite gloriosa. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja continuar a testemunhar o poder de Deus em sua vida, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e vibrar com novas histórias de fé que transformam vidas como a de Maria e Ana. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer sua voz ecoar na comunidade. E não esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Vamos juntos propagar a luz e o amor de Deus.